Seja bem-vindo para o terceiro episódio da nossa semana Wikitech PHP. Nesse episódio vamos implementar o sistema administrativo com login, páginas restritas e, além disso, vamos integrar esse sistema administrativo com o framework Bootstrap. Vamos implementar o layout da página de login, criar um tema para a página de login e também um tema para o sistema administrativo, para as páginas restritas. Neste episódio vamos implementar o sistema administrativo. Este sistema administrativo, para o usuário poder acessar, o usuário precisa ter o usuário e a senha. E para implementar esse sistema administrativo, vamos utilizar o PHP, também o banco de dados. E para realizar a conexão do PHP com o banco de dados, vamos utilizar o PDO. E também para implementar o layout, vamos utilizar o HTML, CSS, JavaScript, inclusive o Bootstrap. Vamos utilizar o conteúdo que já abordamos nos episódios anteriores e vamos acrescentar agora com o administrativo, um sistema de login. Vamos ver agora na prática como implementar. Para começar, eu vou pegar o código-fonte do episódio anterior do nosso site. Eu vou abrir já no navegador, mesmo que seja o site. Coloquei localhost, em seguida Selk, localhost porque eu estou utilizando o AMP Server, e o diretório cell, que é o diretório que eu estou utilizando. O diretório cell que eu criei dentro do diretório www, diretório padrão do AMP Server. E, só lembrando, para você conseguir executar com sucesso, é importante você ter uma base de dados e essas tabelas. Inclusive, se você baixar o código-fonte do episódio anterior, você vai ter este backup do banco de dados. Com o código-fonte do episódio anterior, já vou abrir no editor para começar a implementar o administrativo. E para implementar esse administrativo, eu vou utilizar o MVC que implementamos no site. Vai ser o mesmo projeto, somente não vamos ter as controllers. Então, essa controller home eu posso acessar ela e excluir tudo que está aqui dentro do método, simplesmente dar um echo e vai ser a nossa página home, só para ter algum valor, para poder visualizar o resultado. Esse private these dados eu posso apagar. Simplesmente deixei a página home, em seguida erro, somente tem escrito a página erro, permanece a mesma coisa. A models eu deixo somente a conexão, esse STS home eu vou excluir a conexão com banco de dados Selk, utilizando a porta, e na conexão utiliza a porta. Inclusive aqui, depois de ter gravado, observei que eu coloquei 2 disconnect, não precisa 2 disconnect, porque realizei a conexão com o banco de dados, atribuí ao disconnect e depois eu estou atribuindo novamente para o disconnect. Não precisa fazer isso. 2 vezes atribuir. Fecho conexão e em seguida vamos ter a view home e aqui na home eu excluo tudo, somente deixo a parte da segurança echo e refere-se à nossa view pg home, assim eu consigo identificar onde eu estou. Já fecho esta view, em seguida os include footer, cabeçalho, rodapé, não preciso, vou excluir. Claro, depois eu vou precisar, mas eu trago novamente do zero. O assets, o CSS eu não preciso, vou excluir o CSS. Em relação aos images, eu somente vou deixar o ícone, o restante eu excluo. Em relação ao MVC, já fiz as devidas alterações, agora vamos ver aqui no core. No config controller, eu preciso fazer alguma alteração? Sim, se não vier nada na URL, ao invés dele redirecionar para home, ele vai redirecionar para a página de login. Então, se eu estou falando página login, eu preciso criar essa controller. Vamos criar essa controller. Eu pego como exemplo a home mesmo.
altero para login, L maiúsculo, já abro esta página, altero aqui o nome da classe deve ter o mesmo nome da página, e agora vai ser a página login. Somente criei a controller, já fecho, vamos descer se temos mais alguma coisa. Aqui, localhost selk. Eu vou acrescentar agora ADM, porque vamos trabalhar com o administrativo. Então, se eu vou trabalhar com administrativo, já crio esse diretório, venho aqui, dou um Ctrl N e crio um novo folder, novo diretório, sendo folder next, com o nome ADM, já criei, e todos os arquivos eu coloco dentro do ADM. Coloquei aqui dentro do ADM o nosso administrativo, vamos aguardar. Agora sim, para eu poder acessar, eu preciso acrescentar aqui na URL ADM. Vamos ver o que ocorre se eu tentar acessar. Ele redirecionou para a página de login, porque eu estou informando. Se eu não enviar nada na URL, acesse a página de login. Vamos ver se eu consigo acessar a página home. Vamos ver. Página home, correto, sendo a home do administrativo. Então, aqui no ADM vai estar o nosso administrativo. Eu posso também já trazer o site e colar na raiz no gerenciador. O ADM é o nosso administrativo e aqui na raiz é o nosso site. Aqui fica o nosso site e o administrativo é o nosso administrativo em si. Então, se eu quiser acessar o site, eu coloco sem o ADM, vamos ver o que ocorre. Consigo acessar o site, acessei o site e com ADM o acesso é o administrativo. No entanto, para você poder carregar corretamente o banco de dados, você precisa ter essa base de dados Selk com as respectivas tabelas e valores. Isso você tem o backup do banco de dados. Agora que eu já sei que está rodando o site na raiz e o administrativo no ADM, vamos continuar aqui no código. No config controller, atualmente isso já é o suficiente, depois retornamos para completar. Vamos ver aqui no administrativo o que eu tenho a mais. Eu tenho config view. Em relação ao config view, eu não tenho mais o cabeçalho, nem o rodapé e nem o footer. Eu vou comentar porque depois eu vou precisar. Eu já vou deixar aqui startado. Pronto. Fecho o config view, o htaccess em relação ao URL amigável, não preciso alterar nada. O backup do banco de dados não é esse, então posso excluir o composer. Em relação ao composer app, core permanece a mesma coisa. Em relação ao arquivo index, vamos confirmar se temos alguma coisa para alterar. Também não é necessário alterar nada. Com a estrutura do site já reaproveitada no administrativo, com a estrutura básica já implementada, vamos implementar o login. Somente aqui não é STS. Agora eu vou trabalhar com o ADM. Então, coloco aqui ADM. Ao colocar aqui o ADM, ou ADMS, coloco ADMS, S no final. Vamos ver o que vai ocorrer, vamos ver se o Composer já alterou. Não alterou, precisa alterar agora para o ADMS aqui também. Login também ADMS, isso em relação ao Composer. Models, eu tenho alguma coisa? Sim, eu tenho relação à conexão. E o restante eu não preciso alterar nada. Config view, vamos ver, config view. Não precisa em relação ao diretório. Vamos implementar agora aqui na controller. E a controller vai carregar uma página de login. E a página de login vai estar aqui na parte de view. Cria um novo diretório, folder, next, login, finalizar. Então, esse é o diretório. Dentro desse diretório login, crio um arquivo PHP, next. Agora, refere-se à nossa página de login. O NetBeans já atribuiu a extensão PHP. E, criando esta página, eu preciso acrescentar a parte da segurança para o usuário não poder acessar diretamente.
pego daqui, da home como exemplo e colo. O usuário precisa passar pela página index. View da página login. Ok, eu já criei a view, coloco aqui em primeiro, porque eu gosto de colocar primeiro a view, controller, depois a modules. Essa controllers precisa carregar essa view login, porque é ali que eu vou implementar o formulário. Se eu retornar no navegador, eu quero acessar a raiz. Então, venho aqui, porque ele não conseguiu acessar, config controller na linha 31. Vamos ver, config controller na linha 31, STS. Então, agora não é STS, é ADMS. STS é o site e ADMS é o administrativo. Vamos ver agora sim, página de login. Ele carregou a controller aqui, mas eu quero carregar a view. E para carregar a view temos esse config view. Como eu chego, eu primeiro instancio a classe, utilizo core, porque o nosso config view está no core, nesse diretório, e no composer eu estou indicando quando eu quero acessar o diretório app, utilizo o apelido app com A maiúsculo, sempre aqui a primeira letra em maiúsculo. Na verdade, agora eu acessei ao core, então por isso que eu coloquei o C maiúsculo. Contra barra, eu quero acessar ao config view. Ele está apresentando aqui o 2 config view, porque outro config view refere-se ao nosso site. E também preciso passar a página que eu quero acessar. E a página que eu quero acessar, ela está em views, neste diretório. Depois do views eu tenho o diretório login, /login. Depois do diretório eu tenho o arquivo login. Não coloco a extensão. E preciso enviar os dados. Eu vou colocar se foram dados, eu ainda não tenho esse atributo, preciso criar esse atributo. Vamos primeiro criar ele aqui acima, vai ser um private, não pode ser instanciado fora da classe. Uma vez que eu executo a classe, eu crio o objeto, e o nome do objeto vai ser carregar view. Eu sempre utilizo esse nome de objeto para carregar as view. Novamente pego o objeto e instancio o método renderizar. E o método renderizar vai tentar renderizar esta página. Vamos ver aqui no config view o método renderizar. Ele vai tentar renderizar, carregar a página. Vamos ver se ele vai conseguir carregar esta view, página de login, atualizar. E temos um erro aqui, config view na linha 20. Vamos ver, config view na linha 20, refere-se a esse método. Vamos ver o erro para compreender. Eu estou passando 2 parâmetros, no entanto, eu estou tipando ele como array aqui. Eu estou enviando ele como aqui simplesmente dados. Então, eu faço somente aqui, se foram dados, e esse dados ele vai ser um array, simplesmente isso. Na verdade, o dados vai receber um array vazio. Vamos ver agora o que vai ocorrer. Colocando o array vazio, consegui carregar. Erro ao carregar a página. Ele não conseguiu carregar a página views login. Vamos confirmar, porque ele não conseguiu carregar. Não conseguiu carregar views login. Essa parte da rota está correta. Vamos confirmar. Arquivo login, diretório views e ADMS. Eu não coloquei o ADMS, porque se eu vier aqui no config view, eu tenho o app. No entanto, eu não tenho o ADMS, está faltando o ADMS. Eu não coloco aqui no renderizar o ADMS, eu coloco aqui como parâmetro, ADMS. Vamos ver agora o resultado. Agora sim, view página login, carregou a nossa view, esta view aqui. E nesta view vamos implementar o formulário. Finalizo o PHP, em seguida já coloco um H1, finalizo este H1, refere-se à nossa área restrita, é a página para o usuário poder acessar o administrativo. Vamos ter um formulário, pego a tag form, finalizo a tag form
E esta tag vai ter o atributo método. Eu vou indicar qual método que eu vou utilizar para enviar os dados. Vai ser através do método post. Action, para qual página que eu vou enviar, é para a própria página. Vamos ter um label, já finalizo este label. E neste label vamos ter o usuário. Coloco a palavra usuário. Em seguida, vamos colocar um campo, e este campo vai ser um input. Vamos ter um name, refere-se ao usuário. Também um atributo type. Neste campo, o usuário vai poder digitar o texto. Placeholder, para indicar o que o usuário deve digitar. Então, digite o usuário. E posso já finalizar este input e acrescentar 2 quebras de linha. Com essas 2 quebras de linha fica mais organizado. Vamos criar mais um campo. Pego aqui como exemplo. Vamos ter agora o campo senha. Coloco a palavra senha. Name, senha ou password. Deixo senha mesmo. Type, password, porque ao colocar password ele não vai apresentar a senha que o usuário está digitando. Digite a senha. Assim eu indico que o usuário deve digitar. Precisamos de um botão, vai ser um botão input. Name, nome do campo vai ser send login. Na verdade não é o nome do campo, e sim o nome do botão. É um botão, então se ele é um botão, type submit. E também value é o valor que vai ser apresentado no botão, vai ser a palavra acessar. Finalizo aqui e coloco mais 2 quebras de linha. Vamos ver agora como que está ficando a nossa página de login. A atualizar, área restrita, usuário e senha. Vamos acrescentar aqui abaixo também já um P de parágrafo e em seguida um link a href. E este href vai indicar o local para o usuário poder realizar o cadastro. Já finalizo a tag A. Vamos ter a palavra cadastrar e também vamos ter um link que refere-se ao esqueceu a senha. Em relação ao esqueceu a senha, também já posso colocar um link. Abro o link, finalizo o link, só esqueceu a senha, faltou completar a frase, é um ponto de interrogação, perguntando esqueceu a senha, então é através deste local que ele recupera, cadastrar e esqueceu a senha. Vamos receber os valores que o usuário digitar aqui no formulário, aqui na controller. E como que eu recebo? Eu recebo e atribuo nesse dados. Para receber, posso receber todos os dados de uma vez só. Filter, input, array. Recebo todos os dados. Eu estou recebendo através do método post, então é input post. Recebo tudo com uma string, filter underline default. Uma vez que eu recebi os valores, eu atribuo para o atributo dados. Agora eu não preciso criar o array vazio aqui abaixo, porque ele já está recebendo os dados. Vamos ver se eu consigo acessar. Ele apresentou erro, então vamos aqui no nosso config view não forçar que ele não seja um array. Na verdade, array pode ser um array, só colocar nulo, assim fica melhor. Continua um array, mas no entanto pode ser nulo. Depois que eu já recebi os dados, eu vou somente dar um var dump para ter certeza que eu estou recebendo os dados que o usuário está enviando no formulário. Ao atualizar, ele deu um var dump vazio, porque o usuário não enviou nada. Vou preencher o formulário. Preenchi o formulário, vou clicar em acessar, vamos ver o que vai ocorrer. Ele já recebeu os dados. A controller login na linha 21 recebeu os dados, inclusive aqui o acessar. Uma vez que eu recebi os dados, eu posso verificar. Então, vou fazer uma verificação. Se for diferente de empty, quem for diferente, o se from this dados, e eu quero verificar qual posição.
a posição sendLogin. Se o sendLogin possui valor, então acessa este if. Quando este sendLogin possuir valor, conforme vocês podem ver, aí sim ele chama uma Modules. Vamos criar esta Modules. Eu venho aqui em Modules, dou um Ctrl N, em seguida vai ser uma classe Next. O nome dessa classe vai ser ADMS, porque refere-se ao administrativo, e é nossa página de login. Extensão PHP o NetBeans já atribuiu. E namespace também o NetBeans atribuiu. Precisamos somente a parte da segurança para o usuário não poder acessar diretamente. Pego este if, desta forma o usuário não consegue acessar. E esta classe ela vai ser uma classe filha da conexão, porque se eu quiser utilizar a conexão, eu somente posso instanciar este método connect se for na própria classe e se for na classe filha, em função do protect. Então, vamos indicar que esta classe ADMS Login, ela é classe filha da classe conexão. Uma vez que eu indiquei, agora se você vier aqui na parte inferior, vamos colocar public, em seguida FNC, Ctrl espaço, Enter, vai ser o login. No momento não vou receber nenhum parâmetro, mas eu quero apresentar para vocês a conexão. Se eu colocar this e em seguida connect, observem que eu já consegui instanciar o método da conexão por causa da herança. Depois que eu receber, eu atribuo para um atributo, eu ainda não tenho esse atributo, vai ser um objeto, o atributo chamado con, que vai ter a conexão. Agora sim, a conexão eu atribuo para o atributo thisCon. Com a conexão já realizada com sucesso, vamos receber os dados que o usuário está enviando. Então aqui na controller, eu vou enviar os dados, esses dados, e vou receber aqui como parâmetro neste método. E os dados, eles vão ser um array, coloco dados, e eles podem ser nulo. Coloco null, podem ser nulo. Vamos instanciar agora esta classe e instanciar o método aqui na controller. Utilizo a palavra reservada new, em seguida app, contrabarra, eu estou trabalhando com ADMS, contrabarra, modules, contrabarra, e temos o ADMS login, sendo a classe. Depois que eu executar a classe, eu atribuo para um objeto val login, que refere-se a validar login. Com o objeto criado, objeto val login, vamos instanciar o método login aqui. E ao instanciar, podemos observar que eu preciso passar os dados. Agora sim, eu passo os dados que eu recebi do formulário. E após enviar os dados aqui no ADMS login, eu recebo, e ao receber, eu atribuo para um atributo se foram dados. Vamos receber aqui acima o parâmetro dados, este parâmetro aqui dados, após eu receber, eu atribuo para o atributo dados. Agora sim, se eu der um var dump, somente para vocês verem que a Modules recebeu corretamente os valores que o usuário está enviando. Venho aqui no formulário, preenchi o formulário, acessar. Agora, a nossa Modules ADMS Login, na linha 24, ela recebeu os valores. Agora que eu sei que estou recebendo os valores, inclusive esse var dump na controller eu não preciso, somente deixo aqui na Modules. E na Modules, vamos verificar se existe usuário no banco de dados. Para isso, vou no banco de dados e crio uma tabela, essa tabela com o nome de usuários, 10 colunas, executar, não é necessário utilizar todas as colunas, vai ser o ID, a primeira coluna, chave primária e também auto-incrementa. Em seguida, vamos ter o nome,
vai ser um varchar 220. Também vamos ter o e-mail, vai ser um varchar 220. Também vamos ter a senha, vai ser um varchar 220, porque vou salvar a senha criptografada, por isso 220. Se você colocar 120 não vai funcionar, por causa que eu vou utilizar a criptografia, a biblioteca de criptografar do próprio PHP. E o tamanho dela ultrapassa 120 caracteres. Vamos ter também o create, quando eu estou cadastrando, datetime, e vamos ter o modified também, que refere-se ao datetime. Somente o modified não é obrigatório, ele pode ser nulo. Portanto, somente seleciono aqui a última coluna, que refere-se ao modified como nulo, não é obrigatório. E temos as colunas, nome, e-mail, senha, o create é obrigatório e o modified ele pode ser nulo. Vamos inserir agora um registro. Primeiro vamos ter o nome, em seguida o e-mail cesar@celc.com.br. Vamos ter a senha. Eu vou colocar a senha 123456 no momento, mas não é para utilizar a senha. Inclusive nem vou colocar. Vamos já criptografar. Aqui na própria controller ou na view, eu implemento aqui a parte para criptografar somente uma senha de teste. Coloco criptografar a senha. Para criptografar, utilizo o password underline hash. Eu quero criptografar qual a senha? A senha 123456. E aqui vamos utilizar o password default. Depois que eu criptografar, eu simplesmente dou um eco. Vamos ver a senha criptografada utilizando o password hash do PHP. Simplesmente atualizo a página e temos a senha aqui criptografada, 123456. Se você criptografar 123456, provavelmente no seu vai ser apresentado outra senha. Observem, eu atualizei, já gerou outra senha. Eu pego aquela criptografia, essa criptografia refere-se à senha de 1 até 6. Quando eu estou cadastrando e executar, vamos inserir mais um usuário, então agora vai ser o usuário Kelly, o e-mail, então já coloco aqui o e-mail, kelly@celc.com.br, e a senha também criptografada. Pego essa senha gerada, continua a senha 123456, no entanto a criptografia é outra. Executar, agora sim eu já tenho os dois registros, vamos implementar a query para verificar se o usuário existe neste local. E vai ser um select, porque eu quero verificar se existe o usuário. Select a coluna ID, a coluna nome, a coluna e-mail e a coluna senha from da tabela. Vamos confirmar o nome da tabela, tabela usuários, e eu quero verificar o where, onde a coluna e-mail deve possuir o mesmo valor que o usuário colocar no link e-mail. E no máximo, limit, no máximo um resultado. Com a query criada, eu atribuo esta query para uma variável chamada query underline val underline login, validar login. Agora eu posso preparar a query. Para preparar, eu preciso ter a conexão com o banco de dados. E a conexão está no con. Utilizo a palavra reservada prepare e preparo a query que está dentro da variável query val login. E atribuo para uma variável chamada result underline val underline login. Novamente, pego o result val login e eu quero substituir o link, este link e-mail, pelo valor que o usuário preencheu no formulário. Para substituir, eu utilizo bind param e indico que o link, qual link? Este link e-mail eu quero substituir pelo valor que vem do formulário.
aqui está criptografada, não temos o var_dump, mas lembram aqui do var_dump, dados e a posição, mesmo nome do campo, e-mail. Você pode indicar que isso vai ser uma string, para isso utiliza PDO, e em seguida o parão. Aqui ele não está apresentando, porque eu preciso acrescentar aqui acima use PDO. Agora sim, acrescentei o apelido PDO, venho aqui abaixo, coloco parão e já vai ser apresentado o parão str para indicar que isso é uma string. Substituir o e-mail, vamos executar esta query. Pego o result val login e a função execute. Execute esta função. Após ter executado, eu posso ler o resultado. O resultado que está em result val login, e para ler utilizo a função fetch. Após ler o resultado, eu atribuo para um atributo. Eu ainda não tenho esse atributo, então vai ser um private cifrão resultado BD. Assim é mais fácil de identificar que possui o resultado. Instancio utilizando a pseudo-variável this e o atributo thisResultado. Este thisResultado vai receber o valor. Inclusive, eu posso já dar um var_dump para vocês verem quando ele possui valor. Vou preencher o formulário. Preenchi o formulário, acessar, ele colocou falso, ele não conseguiu encontrar o César. Porque ele não conseguiu encontrar o César, vamos tentar novamente, acessar, e ele não conseguiu encontrar, colocou o boolean. Selecione ID, nome, vamos confirmar, ID, nome, e-mail e senha, nome, e-mail e senha from usuário, onde a coluna e-mail deve ter o mesmo valor que o link e-mail. E aqui o link e-mail está recebendo o valor que veio do formulário. Dados e-mail, está certo aqui o bind. Parão, mas será que realmente é e-mail? Vamos verificar, vou dar mais um var_dump agora somente em dados, para ter certeza que a posição é e-mail. Preenchi o formulário, acessar, e podemos observar que não é posição e-mail, é a posição usuário. Aqui eu coloquei errado. Vamos testar agora. Preencho novamente o formulário, acessar, agora sim. Ele retornou o valor do banco de dados, retornou o e-mail e a senha, no entanto, a senha criptografada. Vou retirar esse aqui que está criptografando, somente vou deixar disponível para vocês. E aqui eu já sei que recebi os dados do formulário, então excluo porque eu estava colocando errado e vamos, com esse valor que veio do banco de dados, eu verifico se o cifrão resultado BD for true, quer dizer que encontrou no banco de dados valor. Lembro anteriormente, quando ele não encontrou, ele retornou falso? Então, quando retornar falso, significa que não encontrou o registro no banco de dados, acessa este else. E neste else vamos ter um retorno de erro. E o retorno vai estar em um atributo, e este atributo vai ser um boolean, e o boolean se refere-se ao true ou falso. Resultado, e este resultado vai ser falso. A princípio, falso. Sempre inicia como falso. Resultado, correto? Eu aqui abaixo atribuo o cifrão resultado, ele vai retornar falso, quer dizer que não encontrou o usuário no banco de dados. Se eu estou informando que não encontrou o usuário no banco de dados, eu posso trabalhar com sessão. Cifrão underline session, sessão é uma variável global que é salva no servidor e não no computador do usuário. Vai ter o nome de MSG, em seguida crio a mensagem de erro. P de parágrafo, finalizo P de parágrafo, e esse P de parágrafo vai ter uma frase que refere-se erro, o usuário
não encontrado. Ele não conseguiu encontrar o usuário. É bem claro, o usuário preencheu os dados, o e-mail que ele preencheu não existe. Mas para poder utilizar sessão, eu preciso iniciar a mesma. Venho aqui no arquivo index, antes do ob_start, a sessão deve ser iniciada por primeiro, session_start, iniciei a sessão. Após ter iniciado a sessão, aqui no arquivo index, todos os arquivos vão ter sessão, aí sim eu posso utilizar essa sessão. Venho aqui na página de login e vou verificar se existir e set a variável global. Essa variável global acessa este hífen, imprime o valor que está dentro dessa variável global e destrói o que está dentro desta variável global. Vamos ver agora, vou preencher com o usuário inválido, coloquei o César 1, vamos ver, acessar, erro, usuário não encontrado, ele não conseguiu encontrar o usuário, ele caiu neste else porque eu coloquei o César 1 e não existe nenhum usuário com o César 1. Inclusive aqui no P de parágrafo posso acrescentar um estilo inline style, somente o atributo color, cor, e vai ser aqui erro, então é FF0000. Pode fazer assim ou resumir 00. Os dois primeiros F eu resumo em 1, os dois segundos 0 em 1 e os últimos dois 0 também em 1, 0. Assim eu consigo simplificar. Vamos preencher novamente o formulário. Preenchi com César 1, acessar, erro, usuário não encontrado. Ele não conseguiu encontrar o usuário. Agora, quando ele conseguir encontrar, vamos validar. E para validar, crio um novo método. Agora vai ser o método privado, somente pode ser instanciado dentro da classe. FNC, contra o espaço, vai ser o nome de validar senha. Quero validar a senha. Eu verifico se password, utilizo a função passwordVerify, verifique a senha. Se a senha que o usuário está enviando, que está em cifrão dos dados, lembram da posição, é a posição senha. Se a senha que o usuário está enviando é a mesma que vem do banco de dados. Lembram do var_dump que eu dei nesse resultado BD. E esse resultado BD tem uma posição senha. Se as duas senhas forem iguais, aí sim significa que o usuário está logado. Agora, se não, else, vamos ter uma mensagem de erro. A mesma coisa conforme está aqui. Vamos informar o usuário ou a senha incorreta. Aqui vai ser diferente. Usuário ou senha incorreta. Significa que existe o usuário, no entanto, os dados que ele preencheu estão incorretos. Para poder utilizar este método, preciso instanciar o método validar senha. Vamos ver agora o que vai ocorrer. Vou colocar o usuário correto. Preenchi o formulário com o usuário correto, mas eu coloquei a senha de 1 até 5. Acessar, erro, usuário ou a senha incorreta. Quer dizer que ele acessou este hífen. Agora, quando for correto, eu posso salvar os valores do usuário, utilizar em seguida para verificar que o usuário está logado. Crio uma sessão, crio uma variável global do tipo sessão com o nome usuário underline ID. Vou pegar o ID do usuário. Lembram? Retornei do banco de dados, então está em resultado BD. Conforme eu peguei aqui a senha, é o mesmo modelo, somente agora eu quero a coluna ID. Depois do ID, vamos ter o nome, e-mail e também vamos ter o resultado. Agora, esse resultado ele vai ser true, significa que conseguiu acessar com sucesso. True. Eu vou ter o usuário, então vai ser agora o usuário nome, pego o nome da coluna, a coluna tem o nome de nome e em seguida vamos ter o usuário e-mail. E a coluna no banco de dados tem o nome de e-mail.
E é esses valores que eu vou verificar se o usuário está logado ou não. Mas como eu tenho esse resultado, se ele é um private, por isso eu preciso criar um método. Eu clico Alt Insert, isso no editor NetBeans. Em seguida, Getter, eu quero gerar do resultado um get. Utilizando este método, eu consigo recuperar o valor. Lembrando, Boolean, uma tipagem, ele retorna ou falso ou true. Quando eu não coloco o tipo, se ele é público, protect ou private, por padrão ele é público. E agora este get resultado eu vou instanciar aqui na controller. E aqui na controller eu verifico se cifrão val login, sendo o método getResultado, se for true, acessa este if. Significa que o usuário está logado. Agora, se não, else, ele não conseguiu logar, existe algum erro. Existindo um erro, lembra que quando eu preencho aqui o formulário, vamos ver aqui o resultado, preenchi o formulário, no entanto, eu coloquei a senha incorreta. O que ocorreu? Usuário ou senha incorreto, mas não manteve os dados no formulário. E aqui já temos, não implementamos, então vamos implementar agora. O cifrão diz dados, esse atributo que eu envio como parâmetro vai ter uma posição form e essa posição form vai ter os dados que vieram do formulário. Por que eu não envio os dados sem a posição? Porque ao utilizar a posição eu posso ter outras posições. Logo vocês vão compreender. Estou retornando, então aqui na página de login eu somente dou um var dump para vocês verem o que eu quero setar. Var dump diz dados somente. Agora eu preencho o formulário. Preenchi o formulário de forma incorreta, a senha está errada. E temos a posição form, essa posição form aqui. Então, essa posição form que eu vou utilizar. Inclusive, esses valores, em função dele estar enviando 2 vezes, eu posso aqui otimizar dados form. Então, aqui eu alterei para dados form. Vamos alterar recebo em dados form e verifico dados form, envio dados form. Agora o dados form, aqui também dados form. Pego os valores que estão em dados form e atribuo para o atributo que eu envio como parâmetro. Vou preencher o formulário de forma incorreta, coloquei a senha incorreta, a acessar, agora temos a posição form. Você pode ter a posição form, outra posição SO e assim por diante, entre outras posições. Eu vou verificar agora se existe essa posição dados form. Venho aqui abaixo, se existir e set existindo desdados sendo a posição form, acessa este hífen e desdados form eu atribuo para uma variável chamada valor form. Claro, você pode utilizar diretamente o desdados form, mas eu não gosto, quer ver? Seria assim. Venho aqui, coloco o value e o valor eu posso imprimir através do PHP esse valor. Para imprimir echo, eu setei que eu queria utilizar o desdados form. E depois do desdados form, eu quero a posição sendo, vamos ver aqui, a posição usuário. Pego aqui essa posição e coloco. Ponto e vírgula para finalizar. Retorno aqui no formulário, preencho de forma incorreta. Coloquei o César 1 a acessar e ele manteve o usuário. Era isso que eu queria, manter o usuário quando ele preencher de forma incorreta. Mas eu não gosto desta forma aqui porque, vejam, ficou mais longo. Eu posso resumir pegando esta variável. Ao colocar a variável, veja, ficou mais curto. Inclusive, aqui eu preciso verificar. Eu recorto este eco, não utilizo este eco, na verdade eu vou copiar o valor form. Verifico se, eu preciso verificar se ele existe, se e set
existindo valor, form, posição, usuário, aí sim ele imprime, ele tem este eco, porque caso não exista, eu tente imprimir, vai apresentar um erro. Vamos ver agora o resultado, vou tentar acessar novamente e ele manteve os dados, mantém o dado que o usuário enviou. Eu estou na View Login 13, já retiro esse var_dump, então já temos a validação. E quando o usuário preencher corretamente, aqui no login, vamos fazer o redirecionamento. E para redirecionar, eu crio uma variável URL_destino, e esta variável vai receber a nossa constante URL. Temos essa constante? Sim, ele já está apresentando. Temos URL e indica ADM. Inclusive, aqui ele está no config controller. Vamos alterar aqui no config controller. Agora vai ser a nossa URL ADM. Assim eu consigo diferenciar. URL ADM, caso eu esteja utilizando algum outro lugar e ele apresente erro, vamos corrigindo gradualmente. Então agora é URL ADM. O URL ADM tem o endereço do administrativo. E eu quero redirecionar para a página Home, sendo esta página que vai ser o nosso dashboard futuramente. Criei o caminho, vamos redirecionar. Utilizo o header e location, L maiúsculo, 2 pontos, e em seguida a variável URL destino que possui para qual local que eu quero redirecionar. Importante essa parte aqui do redirecionamento. Se você estiver utilizando uma hospedagem um pouco inferior, uma hospedagem compartilhada, é claro, não tem nada de errado, você utiliza conforme o seu projeto. O seu projeto está no início, nada melhor do que utilizar uma hospedagem compartilhada. Não vai utilizar um servidor dedicado para um projeto inicial quando tem poucos acessos. E eu preciso limpar o buffer de saída. Como citei, quando utiliza uma hospedagem compartilhada, pode dar erro em relação ao buffer, e você utiliza essa função para limpar o buffer. Vamos ver agora, quando eu colocar errado, eu não consigo acessar. Coloquei os dados corretos, vamos ver, acessar, redirecionou para a página Home. Quer dizer que quando o usuário conseguir realizar o login com sucesso, redireciona para a página Home. Se não, mantém ele. E aqui na página Home vamos colocar uma frase, vai ser o bem-vindo, quem bem-vindo? O valor que está na seção. Então, concateno com o valor que está em session. Vamos ver aqui na nossa models como eu coloquei. Nome está nesta seção, usuário nome. Coloco aqui o usuário nome, bem-vindo, e concateno com uma quebra de linha. Eu acho que isso daqui é o suficiente. Vamos ver, atualizo a página Home, ele não está carregando a view, então a nossa controller Home não está carregando a view. Vamos carregar, utilizo a palavra reservada new, em seguida o apelido core, instancio a nossa config view, e na config view eu posso enviar os dados ou somente a view. Vou indicar qual view que deve ser aberta. É a view que está dentro do diretório adms / em seguida o diretório views, este diretório, em seguida temos o diretório home e depois do diretório home temos a página home. Não preciso colocar a extensão. E em seguida vai ser o nosso objeto carregar view, e este objeto, com o objeto instancio o método que é responsável em renderizar. Vamos ver se ele vai renderizar agora a página home. Vamos ver, agora sim, renderizou a view. A nossa view home está aqui. A view home tem o bem-vindo e o valor que está na seção. Esse valor só existe se o usuário estiver logado. Se ele não estiver logado, não existe. Vamos implementar agora o sair, para o usuário poder sair do sistema administrativo. E para implementar o sair, vamos primeiro implementar o
link, sendo na nossa view home. Vou fechar aqui para não ter tanta coisa aberta, só vou ficar com a nossa view home aberta e crio um link. Echo vai ser um link a href para qual local que vai redirecionar e coloco a palavra sair e finalizo agora a tag a ponto e vírgula para finalizar. Para qual local que vai redirecionar, eu indico que pega o URL ADM, somente aqui no concatenação, URL ADM, e depois do URL ADM eu indico que vai ser uma página sair. Isso aqui é um texto, e em seguida eu concateno para conseguir pegar o valor da constante. Se você atualizar aqui, vai ter no rodapé ADM sair. Inclusive, observem que tem 2 barras. Então, esta barra aqui eu não preciso. Vamos implementar agora esta controller sair. Venho aqui em controllers, dou um Ctrl N, em seguida a classe, ou eu pego aqui como exemplo a controller home mesmo. Pego a controller para agilizar e altero para sair. Altero aqui o nome, sair, aqui também sair, método index, não vai carregar nenhuma view, somente eu vou destruir um set, destrua os valores das quais sessões. Quando o usuário realiza o login, é criado essas sessões aqui, sendo o ID, então eu vou destruir o ID, também vou destruir o nome, e também vou destruir, por último, que temos referente ao e-mail. Pego essa posição e-mail, também destruo. Depois que eu destruir, isto é, apagar, eu redireciono o usuário para a página de login. URL destino. E esta URL destino, primeiro vai ter a nossa constante, URL ADM, e em seguida vai redirecionar para a página de login, ponto e vírgula para finalizar, para fazer o redirecionamento, header, e vamos ter location, importante, L maiúsculo, e a variável que tem o destino, para qual local que deve ser redirecionado. Inclusive, você pode colocar uma mensagem aqui de sucesso. Temos alguma mensagem de sucesso? Temos erro? Não temos nenhum sucesso aqui? Não temos, mas mesmo assim eu copio esse daqui como exemplo, venho no sair e vamos criar esta variável. Então vai ser MSG, vai ser da cor verde que houve sucesso, então vai ser o green, não é erro. Coloco deslogado com sucesso ou saiu com sucesso. Com sucesso, você altera a frase depois conforme for mais conveniente. Vamos ver o que ocorre. Primeiro eu copio a URL. Eu quero copiar a URL, vou sair, deslogado com sucesso, vou colar novamente ADM home, vamos ver o que ocorre. Ele informou indefinido usuário nome. Quer dizer que a nossa variável global, a nossa sessão, não está iniciada. Então, significa que o usuário não está logado. Se o usuário não está logado, ele não deveria conseguir acessar essa página. Vamos implementar agora a parte para bloquear para o usuário não conseguir acessar esta página. E para implementar a permissão, venho aqui no core, vou dar um Ctrl N para criar uma nova classe. Seleciono o arquivo PHP, class, em seguida next, coloco com o nome de permissão a letra P em maiúsculo, a primeira letra em maiúsculo, o nome de classe deve seguir esse padrão, finish para criar a classe. Com a classe criada, apago a parte da licença e primeiro eu vou trazer a parte da segurança. Venho aqui no ADMS Login, copio este if, para não permitir o usuário acessar essa página diretamente, ele precisa passar pela página index e o próximo passo é já criar os atributos. Private, o primeiro atributo vai ser do tipo string, vai ter o nome de URL controller, que é a nossa controller, sendo a nossa classe.
Também vou ter private um array. Vou salvar um array de página pública. Quais são as páginas públicas? As páginas que o usuário não precisa estar logado para conseguir acessar. Também crio um array e neste caso vai ser as páginas restritas. O usuário precisa estar logado para conseguir acessar. E também vamos ter mais um atributo que vai ser do tipo string e vai retornar qual página que o usuário deve acessar. Porque, por exemplo, se ele tentar acessar uma página restrita não estando logado, deve ser redirecionado para uma página pública, por exemplo, para a página de login. E esse resultado, como que eu acesso se este atributo é privado? Eu não consigo acessar esse atributo, porque ele é privado. Vamos criar um método público para isso. Clico Alt Insert, em seguida Getter, vai ser somente do resultado, seleciono o resultado, ok, eu já gerei o get resultado e ele retorna uma string. O próximo passo é já criar um método public fnc, dou um Ctrl espaço para completar a função. O nome da função vai ser index, vai receber como parâmetro o URL controller, qual página que eu quero abrir e vai retornar void, vai retornar vazio. Este método retorna vazio. Agora eu vou receber esse parâmetro e após receber o parâmetro eu atribuo para o atributo URL controller. Por que eu atribuo para esse atributo? Porque esta variável eu somente consigo utilizar dentro do método. Agora o atributo eu consigo utilizar em qualquer local da classe. Pego o this página pública. Esse atributo vai receber um array de páginas, o array de páginas públicas. Quais são as páginas públicas? A página de login é uma página pública. Atualmente só temos a página de login. Essa página o usuário não precisa estar logado para conseguir acessar. Se você quiser acrescentar mais páginas, é claro, atualmente não temos, mas você faz desta forma, vírgula e coloca a segunda posição no array. Eu vou apagar esse cadastrar porque não temos atualmente. E agora eu vou verificar se a página que o usuário está tentando acessar é pública. Utilizo inArray para ler o array. Eu verifico qual página. A página que o usuário está tentando acessar. Se esta página que o usuário está tentando acessar, ela está dentro deste array. Se estiver, aí sim uma página pública e significa que o usuário pode acessar. E agora sim, esse this resultado que está retornando, ele vai receber o endereço da página. Coloco aqui o cifrão this para instanciar o resultado e atribuo o que estiver em cifrão this URL controller. Posso indicar isso mesmo, o mesmo valor que o usuário está enviando. Agora, se não, else, se não existir nas páginas públicas, ela é uma página restrita. Vamos criar agora um método que vai verificar em relação às páginas restritas. É um método, então, abrir chave e fechar a chave, porque o método é uma função. Vamos criar esta função aqui abaixo. Vai ser private, porque somente pode ser instanciada dentro da classe fnc, Ctrl espaço, Enter para completar. O nome é página restrita, porque eu já estou instanciando aqui na parte superior. Não vai receber nenhum parâmetro, porque eu posso utilizar o this URL controller em qualquer lugar da classe. É ele que eu vou precisar. E retorno void, vazio, não preciso retornar nada. Agora sim, eu crio um array de páginas restritas. Por exemplo, página home é uma página restrita. Você pode acrescentar, por exemplo, mais uma página. Perfil. A página perfil também é restrita. Eu não vou colocar perfil porque eu não tenho esta página. E atribuo esse array para um atributo chamado página restrita. Este array é de páginas restritas. E também verifico se
in array. Se existir no array a página que o usuário está tentando acessar, a página que o usuário está tentando acessar está em this URL controller. Observem por que eu atribuí aqui para o atributo, porque a variável eu não consigo utilizar neste método abaixo. A variável eu só consigo utilizar no próprio método. Agora, este atributo eu consigo utilizar em qualquer lugar da classe. Por isso, eu atribuí a variável para um atributo. Você pode estar pensando, por que eu fiz isso? Porque eu fiz isso anteriormente. Agora você compreendeu melhor. Eu vou verificar se a página que o usuário está acessando, ela é uma página restrita, se está neste array. Se estiver neste array, significa que o usuário precisa estar logado. Eu vou verificar se o usuário está logado. Mas se a página não existir, ela não existe nem nas páginas públicas e nem nas páginas restritas, eu vou redirecionar ele para a página de login. E para fazer o redirecionamento para a página de login, primeiro eu vou pegar uma mensagem. Aqui do ADMS Login, eu pego um erro, esse erro aqui, esta seção, só para agilizar. Então, eu pego a seção, copio, venho aqui em permissão, é no else. Vamos alterar a frase, então continua erro, no entanto, página não encontrada, que o usuário está tentando acessar uma página que não existe. E também já faço o redirecionamento. Para o redirecionamento, sigo a mesma ideia da página de login. Esse redirecionamento. Observem que essa URL ADM, essa constante, eu estou reutilizando novamente. Essa constante é utilizada muito no projeto. E eu redireciono para a página de login. Se o usuário não tiver a permissão, redireciona para a página de login. Na verdade, isso daqui é aqui, porque aqui eu preciso verificar se o usuário está logado. E para verificar se o usuário está logado, coloco aqui private fnc, vai ser agora verificar. Eu quero verificar login, se o usuário está logado. E também eu retorno um void vazio. Vamos instanciar este método já. Se a página é restrita, a página que o usuário está tentando acessar. Para o usuário conseguir acessar, eu preciso verificar se o usuário está logado. E é este método que vai ser responsável em verificar se o usuário está logado. Eu verifico se e set, se existir a sessão, qual sessão? Aqui no ADMS Login, quando o usuário realiza o login, eu crio esta sessão. Se ela existir, e também verifico and e set também precisa existir. Qual é a próxima? É o nome, já pego aqui o nome, precisa existir esta sessão, and e também e set precisa existir esta sessão e-mail. As 3 sessões devem existir. Caso existam as 3 sessões, acessa este hífen. E caso o usuário não esteja logado, não existem essas sessões, eu também faço o redirecionamento, conforme eu realizei aqui na parte superior. Copio aqui, somente vamos ter outra mensagem. Continua erro, agora vou informar que existe a página, no entanto, para o usuário conseguir acessar a página, ele precisa realize o login. Se ele não realizar o login, ele não consegue acessar a página. Agora, se o usuário está logado, aí sim o this resultado, ele vai receber o cifrão this URL controller, a mesma controller que o usuário enviou, a mesma URL que ele está tentando acessar. Agora que eu já criei a página permissão, importante, não esqueça do namespace core aqui, porque vamos utilizar o Composer. Eu retorno agora na página config controller, e na config controller vamos instanciar a permissão. Depois do config tem a nossa constante, utilizo a palavra reservada new e instancio, vai ser o nosso core, e coloco core
E após ter colocado o core contra a barra, eu quero a página permissão. Olhem a maravilha do Composer, eu simplesmente vou indicando quais as páginas que eu quero, as classes que eu quero. Eu não preciso ficar incluindo require, todas as classes sempre quando for necessário utilizar. Pode ser que no início você tenha citado por que utilizar esse Composer, que coisa mais chata. Agora você vê, ele facilita. No curso eu constantemente esqueço de incluir o require, porque eu tenho o hábito de utilizar o Composer, ele já otimiza, eu não preciso ficar incluindo require. Eu, quando vou gravar as aulas básicas, eu constantemente esqueço do require. Isso porque eu já acostumei-se com o Composer, que o Composer facilita. Quando eu vou fazer manualmente, incluir classe por classe, constantemente eu esqueço de incluir a classe. Para você ver como o Composer, de tal maneira que ele contribui, quando você regride, você não acaba esquecendo fazer coisas básicas. Vou criar um objeto chamado valPermissão. Com este objeto eu consigo instanciar o método. Eu somente consigo instanciar o método quando eu instancio uma classe e crio o objeto, porque o método faz parte do objeto. Eu só consigo instanciar o getResultado. Na verdade, eu não quero o getResultado, na verdade eu quero agora o index. Por que o index? Eu preciso passar a URL controller que o usuário quer acessar. E ele está, a URL está em this URL. É esse aqui, this URL. Copio o this URL, atribuo aqui o this URL. Após ter instanciado, eu posso tentar acessar. Vamos ver aqui, o this URL está correto. Ele converte para a primeira letra em maiúsculo, ok. Vamos tentar acessar se eu consigo acessar uma página restrita. Eu estou na página restrita, não estou logado, observe, não existe a seção nome. Eu vou tentar acessar, vamos ver o que ocorre. Para acessar a página, realize o login. Então, o usuário não consegue acessar se ele não estiver logado. Agora, se eu realizar o login, coloquei o usuário correto, a senha de 1 até 6, a acessar. Agora sim, bem-vindo César. Eu, estando logado, consigo acessar. Se não estiver logado, deslogado com sucesso, desloguei, tento acessar, erro. Para acessar a página, realize o login. Com isso, eu indico quais são as páginas públicas que o usuário não precisa estar logado para conseguir acessar. Agora, a página home é uma página restrita. O usuário não consegue acessar se não estiver logado. Já implementamos a parte para o usuário não conseguir acessar página restrita. No entanto, esse layout não está legal. Vamos trazer o Bootstrap para ter um layout para ficar mais bonito a nossa página, trabalhar com a aparência. Vou pesquisar no Google pelo Bootstrap. Pesquisei pelo Bootstrap, em seguida vou aqui em Get Bootstrap. Próximo passo, já ir diretamente na documentação, ou você pode ir aqui no Get Started. O que seria esse Bootstrap? O Bootstrap é um framework HTML, CSS e JavaScript. Ele é um framework utilizado para trabalhar com a aparência da página, que seria um framework para trabalhar com o front-end da página. E é isso que queremos, é implementar o front-end da página, a aparência da página. Venho aqui em documentação e aqui na documentação temos como iniciar. Você pode utilizar de uma CDN. CDN significa que você inclui de forma externa, você não baixa no seu projeto, como também você pode realizar o download. Realizando o download, você deixa no seu projeto o CSS e o JavaScript. No entanto, eu vou utilizar da CDN, eu não vou baixar. E vamos trazer isso para o nosso projeto. E como vamos colocar no nosso projeto? Vamos implementar aqui no config view, é neste local. Vamos seguir a mesma ideia que implementamos no site. Temos o cabeçalho, o rodapé, é isso que vamos ter. Num diretório include. Vamos criar já esse diretório include aqui na view. Só vou minimizar o que eu não estou utilizando agora. Eu venho aqui na view, dou um Ctrl N para criar um novo diretório, outro, refere-se a um folder, next, include,
Inclusive já temos o include, já existe o diretório, então não preciso criar, somente ele está vazio. Eu vou criar o cabeçalho ou o reto. Vamos colocar o nome de reto mesmo, seguir conforme implementamos no site. Dou um Ctrl N, e em seguida vai ser uma página PHP, ou você pode colocar webpage PHP. Vou colocar webpage PHP. Next, em seguida com o nome reto, extensão PHP o NetBeans já atribuiu e colocou a estrutura básica do HTML. Só vou indicar que o nosso administrativo é Português Brasil, caracteres especiais, title vai ser agora o ADM e o ADM da Selk. Você coloca o seu. Vamos ver o que eu preciso trazer do Bootstrap. Temos um template. É aquilo que eu coloquei, doctype, para indicar que o nosso projeto é HTML, o idioma que ele colocou em inglês. Se você colocar inglês e o seu navegador estiver configurado para o português, ele vai apresentar um alerta aqui na parte superior. Vamos ver se eu consigo apresentar. Não apresentou. Vamos aqui em exemplos abrir. Agora sim, ele apresentou esse pop-up indicando que o site é inglês, eu quero traduzir para o português. Isso porque este site ele está em inglês e o nosso português, acessando com o navegador configurado para o português, não vai apresentar esse pop-up. O meta char set UTF-8 já temos. Em relação aos caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, eu acrescento essa tag. Essa tag é para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando, seja tablet, smartphone. E aqui ele já está incluindo o CSS. Então vamos copiar aqui da parte superior. Copio o CSS e colo aqui abaixo. Ele tem o rel, porque eu quero trabalhar com uma folha de estilo. Em seguida o endereço de uma CDN, um endereço externo. E aqui da integridade é para verificar se a solicitação, se o arquivo não foi interceptado por algum outro mal intencionado no caminho. Por isso que tem esse atributo integridade. Ele não é obrigatório. Se você não quiser colocar, não é obrigatório. Caso ele esteja apresentando um alerta para você, é simplesmente clicar aqui e retirar o alerta. Isso no NetBeans. E vamos acrescentar agora os JS. Somente esse JS, ele não vai ficar aqui. Então, se o JS não vai ficar aqui, vamos ter um rodapé, vamos criar já esse rodapé. Vou dar um Ctrl N, e em seguida File. Aqui é só File mesmo. Eu vou colocar Footer porque eu atribuí Ret lá. Aqui vou colocar Footer também, em inglês. Finish. Apago tudo que tinha, colo o JavaScript que eu havia copiado e aqui do Ret eu vou apagar aqui o PHP e recorto o body e o HTML. Coloco aqui o body e o HTML aqui na parte inferior. A mesma coisa, inclui o jQuery, somente ele inclui o jQuery Slim. Temos a parte da integridade para verificar se não foi interceptado o arquivo no meio do caminho, não foi alterado. E em seguida o popper do Bootstrap, eu vou pegar, separar assim, e aqui ele está incluindo o Bootstrap, o JS em si. E este Slim, eu não vou utilizar esse Slim. Por que o Slim não vou utilizar? Vamos ver, pesquisar aqui no Google por jQuery. Na verdade, eu já abri direto o site jQuery.com, vou na parte de download e temos o jQuery Slim. O que seria esse jQuery Slim? O jQuery Slim ele exclui o Ajax e os efeitos. Eu quero manter isso, então eu vou alterar o nosso Slim, não quero utilizar o Slim, eu quero utilizar o completo, mas também utilizar de uma CDN, não quero realizar o download. Vou utilizar da CDN do Google. Clico sobre o mesmo e agora vamos abrir aqui no Google. Utilizo esta versão, hoje a última versão é essa daqui, 3.5.1, é ela que eu vou utilizar. É a mesma que está aqui, então eu copio e colo neste local. Eu substituí o Slim pelo completo. Uma vez que eu criei o reto e o footer, vamos carregar aqui no config view.
Temos primeiro o hat, eu tiro o comentário deste include. Este include foi implementado no segundo episódio, na parte do PHP. Eu estou incluindo um arquivo que está no app e em seguida ADMS. E no nosso está STS, então é ADMS e em seguida diretório view, include e o hat. O hat está correto. A mesma coisa vamos fazer com o footer. Eu não tenho agora o rodapé. É claro, footer é rodapé. A palavra footer é rodapé. Anteriormente tinha o footer que incluía o JavaScript e o rodapé que era o rodapé do site. Agora não, agora só vamos ter o arquivo footer que inclui os JS. App, novamente, app não é STS, estamos trabalhando com o administrativo, view, include e footer. Vamos testar agora como que ele vai comportar-se, se vai ter alguma coisa diferente. Retorno aqui no login, atualizo e ele já ficou diferente, quer dizer que ele carregou o Bootstrap. Vamos ver a página home. Coloco as credenciais do usuário, acessar e aqui a nossa página home. Bem-vindo, César, também já ficou diferente. Vamos começar com a nossa página home, depois eu retorno na página de login. Vamos inverter esta vez, eu começo com a home. E na home, sendo a nossa view, eu vou acrescentar cabeçalho. E este cabeçalho eu não vou acrescentar aqui o código. Eu vou criar uma nova página aqui no include. Então, Ctrl N. Em seguida, vai ser um arquivo PHP. Next. Vai ser o nosso menu. Extensão PHP o NetBeans atribuiu. E para acessar essa página, o usuário também deve passar pela página index. Então, eu preciso acrescentar. Quem eu preciso acrescentar? Este hífen. Eu acrescentei no hat? Não, não acrescentei no hat. Vamos acrescentar esta parte. Acrescentei no hat. Depois de ter acrescentado no hat, vamos no footer. No footer eu também não criei. Vamos acrescentar para o usuário ser obrigado a passar pela página index. O home já tem. E agora aqui no menu eu também acrescento. O usuário precisa passar pela página index. E nesta página menu que eu vou criar o menu. Retorno aqui no Bootstrap e no Bootstrap pesquiso por navbar relacionado ao menu. Temos aqui navbar. Vamos ver, cadê o nosso menu? É isso aqui que eu quero utilizar. Tem várias instruções como utilizar. Eu vou direto aqui na parte de exemplos. Aqui em exemplos temos um exemplo exclusivo só sobre menu. Esse aqui, navbars. Botão direito, abrir uma nova guia. Temos o container fluido, ocupa a página inteira. Tem vários modelos. Você pode utilizar, por exemplo, esse daqui. Esse aqui eu não gosto de utilizar. E vou utilizar este aqui, que utiliza o container. Ele não é centralizado o conteúdo. Esse aqui é centralizado. Eu quero que ele fique alinhado aqui, mantenha um padrão de conteúdo. É esse que eu quero. Botão direito, exibir o código-fonte. Ele está antes do container XL. Então, eu vou pesquisar agora aqui por container. E vai ser o XL. É antes dele que eu preciso. Então, é esta nave que eu vou utilizar. Copio toda ela, Ctrl C. Eu vou explicar parte por parte. Não preocupe-se, eu só copio toda ela e colo aqui. Eu não vou editar nada ainda. Depois, como eu falei, eu vou alterar item por item. Mas para este menu ser apresentado aqui na nossa página home, eu preciso incluir esse arquivo menu. A mesma coisa, vem aqui no config view e no config view, depois do cabeçalho, eu incluo o menu, o arquivo menu. Desta forma, todas as páginas vão ter o menu e, mesmo que eu tenha 50 páginas no administrativo, quando houver a necessidade de fazer alguma alteração no menu, eu venho só neste arquivo. Ao alterar nesse arquivo, a alteração repercute em todas as páginas. Vamos ver aqui no nosso administrativo e já temos o menu. Você pode estar acessando a página de login e apresentando o menu. Não preocupe-se, logo vamos otimizar isso. Realizo o login novamente.
E vamos fazer algumas alterações neste menu. Eu não vou deixar este menu da cor preta. Qual cor que estamos utilizando no nosso projeto? A cor azul. Então, vamos continuar utilizando este azul. Ele vai, tanto o site como o administrativo vão manter o azul. Temos o navbar, porque eu quero trabalhar com menu. Navbar expand, para expandir quando for LG. Dark, o dark é a cor que ele está branco. Agora, o texto, se eu colocar aqui light, vamos ver o que ocorre quando eu colocar o light, atualizo, agora o texto ficou da cor escura. Isso você pode ver mais informações na parte do navbar. Cadê? Aqui, no Bootstrap navbar. Temos aqui as informações. Coloquei do navbar light. Eu não quero que seja da cor preta, eu quero é o azul. E o azul é o primary. Pego o primary. Vamos ver o resultado da cor azul. Neste menu, eu não quero esse pesquisar, então já vou retirar esse pesquisar. E o drop-down eu vou manter, somente esse desativado eu vou retirar. O link, vamos ver o que eu vou fazer alterações. Retiro primeiro o pesquisar. Cadê o nosso pesquisar? É este formulário pesquisar. Retiro ele. Vamos ver o resultado, já não temos mais o formulário. Vamos alterar aqui do container para o nome que você quiser. Inclusive, por exemplo, aqui no administrativo, se você quiser que ele ocupe a página inteira, vocês viram, você pode utilizar esse modelo aqui. Cadê? Esse aqui. Pode utilizar este modelo. No entanto, eu vou... No momento, utilizo este modelo que utiliza o container, não o container fluido. Como citei, vou alterar aqui de container para Selk. Aqui para qual local que ele vai redirecionar, você pode indicar quando o usuário clicar neste Selk, ele redireciona para qual local. Eu dou um eco na nossa constante URL, o NetBeans já identificou que eu tenho URL ADM, eu quero redirecionar para a página home, sendo o nosso dashboard. Quando o usuário clicar, ele redireciona para a página home. Vamos ver, clico aqui em Selk, ele redireciona para a página home. Ele mantém na mesma página, na verdade, porque eu estou na página home. Temos o button. O que é esse button? Esse button ele refere-se ao responsivo. Por exemplo, agora eu estou num tablet, tem esse menu responsivo. O usuário pode acessar. Quando for smartphone, vamos diminuir, também é este menu. Ele adapta-se conforme o tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando. Para funcionar, o seu JavaScript e seu CSS deve estar incluído de forma correta. Você pode clicar, botão direito, exibir o código-fonte e testar. Primeiro o CSS, carregou corretamente. Vamos ver aqui o JavaScript, quer dizer o jQuery, carregou corretamente, o Popper também carregou corretamente, o Bootstrap também carregou corretamente. Precisa carregar corretamente para você conseguir acessar o menu de forma correta. Apresentei o button, agora temos a div, esta div que fica todo o conteúdo do nosso menu, todos os links. Primeiro o link home, ele está com esse spam, eu não preciso este spam, já excluo. Nav-link é um seletor do próprio Bootstrap, link permanece a mesma coisa. Esse disable eu não quero que seja desativado, então em relação ao desativado, retiro aqui o desativado, mantém a parte do href para qual local, e esses dois atributos eu também não preciso. E o drop-down, no momento, vamos deixar. Então, vamos colocar aqui que vai ser relacionado ao nosso site. Vamos ter aqui em relação à página home. Deixo aqui home. No momento, só faço essa alteração. Depois eu vejo. Parte site, ok. Home. Somente este home aqui ele está destacado. Por que ele está destacado? Por causa aqui do ativo. Eu já retiro o ativo, agora ele vai ficar da mesma cor que os outros. Eu não quero esse navbar light, eu alterei, mas eu quero o navbar
dark, que vai ser o texto da cor branca. Vamos ver assim, da cor branca. Seguir o mesmo padrão do site, colocando a cor branca. Estamos na nossa página home. Agora vamos implementar em relação ao conteúdo aqui. E este conteúdo você pode colocar para ocupar a página inteira ou não. Para isso você utiliza o container fluido. Vamos ver aqui no navbar, pesquisar por container do Bootstrap. Temos aqui Overview, Layout, Container. Eu posso utilizar o container, que ele utiliza uma largura máxima, essas larguras que estão definidas. Quando for extra largo, vai utilizar esse tamanho. Quando a tela for larga, vai utilizar isso daqui. Médio, que seria um notebook com a tela pequena. Small seria, por exemplo, do tablet para baixo. Então, vamos utilizar primeiro o container para apresentar para vocês. O menu posso fechar, não vou utilizar. Config View está correto, já posso fechar. O nosso cabeçalho também está correto. O footer, eu esqueci de uma coisa aqui no nosso menu. Não, já tem a parte não permitir acessar diretamente, correto. E aqui na nossa página home, eu vou acrescentar o container. Então, fecho o PHP e em seguida abro o PHP, porque aqui abaixo vai ser o PHP. Abro uma div, utilizo o atributo class e o seletor container que eu havia copiado, porque eu quero apresentar o container e o container fluido para vocês. Finalizo o PHP, Alt Shift F para indentar o código. Isso daqui está dentro desta div. Vamos ver como que ele vai ficar agora. E o container, ele alinha o conteúdo, ele alinha conforme o tamanho da tela do dispositivo que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando um dispositivo com a tela grande, extra larga, vai ficar com esse tamanho. A maioria dos notebooks vai ficar com esse tamanho aqui. E tablet e smartphone, que é menor que 576, então ele vai ocupar 100%. Vamos ver se ocorre isso que eu estou falando. Vamos diminuir. Agora temos aqui em relação a tablet e agora o smartphone. O conteúdo no smartphone ocupa 100% da página. Mas se você quiser que o conteúdo ocupe 100% da página, já mesmo em qualquer dispositivo, você coloca container fluido. Onde que está isso? Vamos ver. Container fluido está aqui. Vai ter a largura de 100% da tela. Coloca aqui o fluido. Vamos ver se realmente vai ocorrer isso. Sim, ocupa 100% da tela. Mas aqui eu não quero utilizar 100%. Eu vou utilizar somente o container. Somente aqui também vou acrescentar mais uma coisa que refere-se ao ícone aqui da parte superior. Este ícone já temos no Assets, Images, ícone, o mesmo ícone que está no site. E no site, como que foi incluído, vamos ver no nosso site, app, STS, em seguida temos View, Include e temos o nosso Ret. Podem observar que é a mesma coisa, segue quase o mesmo padrão, porque quando está aqui, link, icon, verifique se você está copiando o local correto. Copia o link, já posso fechar o Ret, fecho o app e venho no nosso Ret. Está aqui do nosso Ret, do nosso administrativo. Vou acrescentar depois de identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, e esse ícone está no URL ADM, dei um Ctrl espaço e já apresenta as opções. URL ADM, em seguida app, é ADMS, e aqui está STS. ADMS, próximo passo é o Assets, Imagens, Icon. É isso aí. Vamos ver se realmente vai funcionar. Atualizar. Agora sim, já temos o ícone aqui, o favicon na parte superior. Importante para utilizar esse favicon, ele deve ter extensão ICO
e o nome favicon. Esse é o padrão. Se você não tiver uma imagem extensão ICO favicon, você pode pegar qualquer imagem e pesquisar no Google por um conversor. Você não precisa baixar nenhum programa, é claro. Você pode utilizar programas específicos para converter, mas aqui você não precisa utilizar nenhum programa, você não precisa baixar. Somente pesquisa na internet por um site para converter online, você converte a sua imagem PNG, JPEG para a extensão ICO. Após converter, você coloca neste endereço. Já alteramos em relação ao ícone, o próximo passo é implementar em relação ao nosso login, porque este menu não deve ser apresentado na página de login. E para implementar o layout da página de login, eu vou utilizar o seguinte tema. Retorno aqui no Bootstrap, vou fechar, só fico com uma página do Bootstrap e, novamente, abro aqui em exemplos e na parte de exemplos temos um exemplo relacionado à página de login. É esse aqui, é ele que eu vou utilizar. Clicar sobre o mesmo para abrir, é esse modelo. Em seguida, botão direito e exibir o código-fonte da página e podemos observar que essa página de login ele tem um CSS específico, página de login. Vou clicar aqui sobre o mesmo. Isso daqui é exclusivo para a página de login. Eu não posso colocar esse CSS para o administrativo. Então, se eu não posso utilizar esse mesmo tema para o login, o mesmo tema do administrativo, eu vou criar um novo tema. E para isso, nosso projeto já está estruturado. Aqui no Config View, ao invés de eu carregar esse renderizar, que vai renderizar o administrativo, eu posso criar um novo renderizar, e agora vai ser o renderizar e vai ser o renderizar login. E no renderizar login, eu não vou ter o menu. Já excluo o menu, não preciso o menu no renderizar login. E quando o usuário carregar a página de login, renderize através deste método. Vamos na nossa página login, sendo a nossa controller. E aqui na controller login eu vou fazer a alteração. Ao invés de utilizar o renderizar, eu quero renderizar login. Eu dei um Ctrl espaço e o NetBeans já apresentou que eu tenho renderizar login. Portanto, quando eu carregar a página de login, utilize este método renderizar login. Ao utilizar este método renderizar login, ele não tem o menu. Vamos ver o que ocorre agora. Eu atualizar, agora já não temos o menu. Significa que quando eu quiser criar, seja a página de login, cadastrar e esqueceu a senha, essas controllers vão instanciar este método renderizar login. E assim eu já tenho dois temas. Observem aqui, eu já tenho dois temas e você pode criar outros temas. Você quer criar para uma página do administrativo esse mesmo tema que já estava com o nosso menu azul, mas você quer criar uma outra página com outro menu. Então, você simplesmente cria outro renderizar. Por isso que é criado esta classe config view. Além de ser otimizado, ela carregar as views, eu consigo criar vários temas. No entanto, como citei, a página de login tem um CSS personalizado, sendo esse CSS. Vamos criar já este arquivo, copio daqui e venho no Assets. E aqui no Assets dou um Ctrl N, crio um diretório que vai ser relacionado ao CSS, Next, e coloco o nome do diretório, CSS, criei o diretório, dou mais um Ctrl N, eu quero um arquivo CSS, venho aqui no HTML, arquivo folha de estilo em cascata, Next, colo o nome que eu havia copiado, não preciso atribuir a extensão porque o NetBeans já atribuiu, inclusive se eu colocar ele duplica. Login CSS, eu vou deixar o mesmo nome porque fica mais fácil de identificar que refere-se ao Bootstrap. E venho aqui e copio do Bootstrap e colo neste local. Eu já tenho essa página CSS,
Mas esta página CSS, ela não está ainda na nossa página de login. A atualizar, eu clicando no botão direito e em seguida exibir o código-fonte da página, ainda não incluímos o CSS personalizado. Vamos incluir. E para incluir, eu vou criar agora um novo reto, um novo cabeçalho, dou um Ctrl C, Ctrl V, agora é um reto cabeçalho da nossa página de login. Abro esse reto relacionado ao login e vamos acrescentar o nosso CSS personalizado. Copio conforme eu incluí o Bootstrap, apago a parte da integridade, não preciso utilizar, só preciso indicar o caminho. Para isso, abro o PHP, primeiro indico qual é o caminho utilizando a nossa constante URL ADM e em seguida vamos indicar o caminho. Ele vai ter o seguinte caminho: ADM app, em seguida o diretório ADMS, depois do diretório ADMS vamos ter o assets, depois do assets vamos ter o diretório exclusivo para o CSS, sendo esse diretório, e depois desse diretório é esse arquivo. Copio aqui o nome e já somente coloco a extensão CSS. Com o reto login criado, agora esse reto login, eu preciso informar que quando renderizar o login, ao invés de carregar o reto, ele vai carregar o reto login. Desta forma, o administrativo tem seu cabeçalho e o login tem seu próprio cabeçalho. Vamos ver agora o que ocorre. Agora sim, ele já ficou diferente. E se eu acessar o administrativo, essa página de login, eu vou colocar aqui no site, na primeira página, e aqui eu vou realizar o login, coloquei as credenciais a acessar. Observe, o administrativo não interferiu em nada nele, porque o administrativo tem este renderizar, é este tema, e o login a página de login tem este tema, renderizar login, e assim você pode criar outros temas. Vamos implementar agora esta página de login, o layout dela. Para isso, fecho esse CSS, fecho, e aqui vamos ver como que é implementado a página de login, é este form. Copio todo este form, Ctrl C. Importante, temos o Text Center no body, logo eu retorno. Config View, eu já fecho, vamos na nossa página de login. Eu venho aqui abaixo e colo Alt Shift F para indentar o código. Importante, temos esse Class Text Center, preciso pegar o atributo Class e o seletor Text Center do Bootstrap, isso está na tag Body. Eu aqui não posso utilizar a tag Body. Na verdade, a tag Body está no reto. Então, vamos acrescentar aqui no reto Class Text Center. Ele que eu vou atribuir aqui. Vamos ver agora o resultado. Vamos ter dois formulários, não preocupe-se. Temos a parte do Bootstrap e o nosso modelo básico. Eu vou transferir o conteúdo deste modelo básico para este do Bootstrap. Vamos começar pelo título. Copio o título, já apago o título daqui e altero neste local. Em seguida, vamos ter o usuário. Coloco aqui o usuário. No label, é o mesmo label. Eu tinha o label aqui acima, o usuário. Aqui também é um label. No entanto, tem o for. Para que serve esse for? Porque quando o usuário clicar neste usuário, vamos ver, o usuário, coloco aqui, ao clicar neste usuário, o cursor vai neste campo usuário. Vamos ver se realmente ocorre isso. Atualizo, na verdade, aqui ele não apresenta o label, mas se ele estivesse apresentando o label, aí sim, o cursor, ao clicar aqui em usuário, ele já vai direto. O cursor está no password, observe. Ao clicar aqui no usuário, vamos ver o que vai ocorrer. O cursor veio aqui no primeiro campo. Só vou aqui desfazer, porque eu não quero apresentar.
o label, mas o label está ali, se vocês quiserem utilizar. Temos em relação ao campo, o campo, qual é o nome que eu atribuí aqui acima, é um campo usuário. Pego aqui, campo type text, porque é texto, ID usuário, está faltando é o name. Coloco name, usuário, ID, class form control está relacionado à personalização do Bootstrap, placeholder. Em relação ao placeholder, o usuário digite o usuário. Pego aqui, digite o usuário. Vamos alterar. Aqui está tudo junto, está um pouco difícil de visualizar. Agora sim, label primeiro campo, digite o usuário, require, ele é obrigatório, e autofocus significa que quando o usuário carregar a página, o cursor já vai direto neste campo, por isso autofocus. Em seguida vamos ter a senha, coloco aqui senha, qual é o nome do nosso campo? O nosso campo é senha. Vamos ter o for aqui, o atributo for, conforme eu apresentei anteriormente, type password, só está faltando o name. O campo tem o name de senha, ID também senha, seguindo o for aqui. O atributo class está relacionado à estilização do Bootstrap, placeholder não é password, o placeholder vai indicar digite a senha, que o usuário deve digitar a senha. É obrigatório, require. E temos aqui a parte do lembrar, eu não preciso. Esse lembrar, ele refere-se a essa parte aqui. Eu não vou utilizar. Já excluo. E temos a parte do botão. Vai ser um primary da cor azul, block. O que significa esse block? Block é para ocupar a linha inteira, porque se eu retirar o block, para vocês verem, retiro o block, vamos ver o que ocorre, ele fica desse tamanho. Colocando o block, ocupa a linha inteira. E também vou alterar aqui, ou acrescentar, o outline, para apresentar somente a borda. Ele apresentou somente a borda. Se você quiser que fique desta forma, e não vai ser aqui o texto, vai ser acessar. Vamos ver agora o resultado, como que ficou acessar. Somente falta parte deste link. Vamos copiar esse P de parágrafo, copio aqui da parte superior o P de parágrafo e substituo neste local. Só falta acrescentar o hashtag, porque não temos a página. Colocando o hashtag não vai redirecionar para nenhum local. Precisamos trazer os atributos do for, que são o método e a action. Copio daqui e coloco aqui. E também no campo ainda falta a parte de manter o valor. Lembram? Manter o valor caso os dados estejam incorretos. Eu já recorto daqui e colo no usuário. Eu coloco antes do require, neste local. Alt Shift F para indentar o código. E este formulário básico eu já posso excluir. Vamos ver agora como ficou todo ele. For, temos a imagem, depois a imagem eu altero. No momento vamos deixar esta imagem mesmo. O título, a área restrita. Vamos ver primeiro esses valores. Atualizando a área restrita, o ícone ele não está apresentando porque ele não encontrou ainda, logo alteramos. Primeiro campo, isso aqui refere-se ao primeiro, temos o primeiro campo, depois temos o campo senha, este campo refere-se a este daqui, temos o botão acessar, este botão e abaixo os links. Eu não gostei disso aqui, que ele está grudado aqui, um campo ao outro. Então, vamos ver aqui no primeiro campo, cadê o atributo class? Está aqui, margin bottom 4. Esse margin bottom 4 é do próprio Bootstrap. Vamos ver, agora sim, ficou melhor. Em relação a esse botão, eu não gostei, ele não está apresentando direito, ele fica estranho. Então, para isso, em relação a esse botão, eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar o outline, retiro esse outline, desta forma eu acho que fica mais visível. Lembram do focus que eu tinha citado? Temos aqui no campo usuário,
temos o autofocus. Observe, quando eu atualizo a página, eu recarrego a página, o cursor já vai direto neste campo. Eu quero colocar aqui um fundo branco. Para isso, eu posso clicar botão direito, em seguida inspecionar. E aqui no inspecionar, vamos ver o que eu quero está relacionado ao formulário. Observem que o formulário, temos aqui o form, e essa parte verde que ele está apresentando, que eu quero converter para branco. Então, para isso, está no nosso form. Aqui, quando eu coloco o mouse, observem que ele ficou verde. É ali que eu quero fazer a alteração. Eu venho aqui na página, no CSS de login, Alt Shift F para identar o código. E neste form, como falei, coloco um background color, fundo branco, vai ser FF. Vamos confirmar se realmente vai ficar como eu quero, atualizar. Agora sim, ele ficou da cor branca. E ele está apresentando aqui um erro no console, se você vier ver, ele não conseguiu encontrar a imagem. Qual imagem? Refere-se a este ícone. Então, no local deste ícone, eu vou colocar uma imagem. Vamos aqui no Image, Ctrl N, criar um novo diretório, Folder, Next, coloco Login, porque refere-se à imagem da página de login. E nesse diretório, eu já vou trazer uma imagem, e a imagem que eu vou utilizar, eu já colei aqui, é esta imagem. Sendo uma imagem logo define, é extensão PNG. Só vou alterar aqui o nome, só coloco logo para ficar mais curto o nome. E agora eu preciso chegar nesta imagem. Como que eu chego? Apago isso daqui. Primeiro abro o PHP, finalizo o PHP, pego a nossa constante define URL ADM, e em seguida coloco o restante do caminho. app, em seguida ADMS, depois do ADMS Assets, depois do Assets temos o diretório Imagens, depois do diretório Imagens é o diretório Login, depois do diretório Login refere-se a logo.css, logo PNG. Vamos ver se vai carregar agora a imagem, atualizar. Agora sim, carregou a imagem. Ele ficou com esse tamanho por causa que está definido, 72 por 72. Se você quiser aumentar, você pode aumentar, mas no momento eu acho que aqui é o suficiente. Com isso, a nossa página de login tem um tema e o administrativo tem outro tema. No entanto, por exemplo, se eu vou sair aqui, deslogar, ele apresenta deslogado com sucesso. Isso aqui não ficou legal. Eu quero apresentar neste local e, além disso de apresentar neste local, eu também quero que seja apresentado um alerta. Vamos ver qual é o alerta. É esse alerta aqui que eu quero apresentar. Vamos começar então primeiro colocando no lugar correto é este hífen. Eu recorto porque este hífen está lá acima. Eu vou imprimir ele abaixo da área restrita, só vamos confirmar em qual local é abaixo da área restrita. Neste local aqui, eu abro o PHP, em seguida coloco o hífen e finalizo o PHP. Vamos ver o resultado, vamos colocar o login incorreto, coloquei César 5 a acessar e ele não acessou corretamente. Vamos ver o que está ocorrendo na nossa página de login. Na nossa página de login temos o button. Na verdade, não é button que eu vou utilizar, vai ser um input. Em seguida, vamos ter um nome. O nome vai ser o send login e vamos ter um type, indicando que vai ser um submit. Este formulário vai ser do tipo submit. E também vamos ter o value, agora sim vai ter a palavra acessar e precisamos este seletor. Pego este seletor do Bootstrap, colo neste local e já finalizo este input. Apago o botão, somente deixo este input. Atualizar a página, coloco
usuário válido, acessar. Agora sim, acessei o administrativo, vou sair do administrativo, deslogado com sucesso. Mas como eu citei, eu quero colocar este alerta. Vamos levar este alerta SUSES, copio daqui para a nossa página, nossa controller sair. Venho aqui em controller, seria a controller sair. Copio daqui, abro aspas simples, colo o que eu havia copiado, só vou colocar tudo em uma linha só. E aqui essa div também em uma linha, finalizo com ponto e vírgula. Vamos trazer esta mensagem, deslogado com sucesso, recorto, copio daqui e substituo neste local. E também, depois de ter criado esse alerta, eu atribuo para esta variável global. Então, esta variável global superior eu excluo. A variável global vai receber uma div, e essa div vai ter o atributo class, sendo os seletores do Bootstrap, com esta frase, seria o deslogado com sucesso. Vou realizar o login novamente. Realizando o login, vamos sair, deslogado com sucesso. Ficou melhor. Esse mesmo resultado vamos implementar em outras páginas. Fecho aqui a página de login. Vamos em relação ao erro. Aqui em relação ao erro não temos. Página home também não temos. Login temos alguma coisa? Aqui não. Então é somente nas models. Primeiro vamos para o ADMS login. ADMS login temos erro, usuário não encontrado. Então, agora vai ser um danger, erro, e altero a mensagem. Então, copio daqui e altero neste local. Vai ser a mensagem de erro. Alerta danger, que é o vermelho. Vamos ver, eu quero este vermelho, danger. Vamos agora colar nos outros. Aqui, usuário não encontrado. Aqui na parte inferior é a senha incorreta. Vamos testar logo os dois. Usuário não encontrado e também a senha incorreta. Vamos testar os dois agora. Retorno aqui, coloco primeiro o usuário que não existe. Sendo César 5, ele não existe. A acessar, usuário não encontrado. Agora, se ele encontrar o usuário, coloquei a senha incorreta de 1 até 5, a acessar, usuário ou senha incorreta, ficou melhor. Agora vamos ver, também eu tenho na parte de permissão, vamos agora na parte de permissão aqui, temos na parte de permissão da página restrita aqui. Vamos alterar o texto para esta mensagem, recorto da parte superior e colo aqui abaixo. Esse antigo eu excluo. Página não encontrada, então quando ele não encontrar a página, e vamos ter também em relação ao verificar o login, quando o usuário não está logado, também já recorto daqui e altero aqui na parte inferior. Vamos ter mais algum alerta? Vamos confirmar se temos aqui acima, não. Primeiro vamos testar quando a página não existe e quando o usuário não está logado. Primeiro vamos testar o usuário não logado. Vamos tentar acessar a página home sem o usuário estar logado. Erro, para acessar a página realize o login. Agora eu vou tentar acessar uma página que não existe. Por exemplo, a página perfil. A página perfil não existe. Erro, página não encontrada. Quer dizer que fez o redirecionamento e apresentou a mensagem corretamente. Eu copio aqui, vamos ver se temos mais algum lugar. Config View, aqui no Config View não temos. No Config Controller também não temos aqui no Config Controller. Então significa que alteramos todos. Agora você já tem o layout da página de login. Vamos realizar o login aqui para você ver o administrativo. Acessei o administrativo, temos o layout ou o tema do administrativo e você também tem o site, sendo este site que foi implementado no episódio 1 e 2. E o conteúdo deste site ele é dinâmico. Esse valor ele vem do banco de dados.
Então, se ele vem do banco de dados, você pode implementar agora a parte para gerenciar o conteúdo através do administrativo. E para gerenciar o conteúdo através do administrativo, vamos implementar no próximo episódio. Então, no próximo episódio, vamos gerenciar o conteúdo do site através do administrativo. Além do teu site ser dinâmico, o seu cliente pode administrar o conteúdo através do administrativo. Então, eu aguardo você no próximo episódio.